Fala família Palmeiras 90 a mais. Pois é, o vídeo de hoje vai ser feito de todo o coração, mas sem edição, tá? Hoje nós tivemos uma série de eventos e agenda para cumprir e não conseguimos correr a tempo para fazer o vídeo como vocês estão acostumados. Me deixa nos comentários se isso vai impactar a sua experiência, tá bom? De qualquer forma, nós faremos do máximo do nosso coração o melhor que pudermos e vamos começar falando de mercado da bola. Presta atenção. Informação quente pelo Danilo. Hoje eu vi uma reportagem importante do UOL falando que outros clubes da Europa se interessam pelo jogador e que fariam até loucuras para contar com o jogador. Milan, Atalanta e United, que nós já falamos a respeito, né? Eles saíram da negociação por conta do Ederson, e um outro clube inglês que não foi aberto. Quem é? Mas que tem interesse no jogador, e aí eu tô acompanhando de perto tudo para trazer para vocês. Mas até agora nós não erramos, né? O Palmeiras é o único clube nas Américas com condição de trazer o jogador e tá fazendo um movimento agressivo para isso. O Palmeiras vai colocar 30 milhões de euros na conta e vamos ver se vai conseguir fechar com o jogador. Eu tô muito empolgado e nessa primeira parte do vídeo eu vou destrinchar tudo que tá acontecendo no mercado da bola, todas as novidades, todos os jogadores tintim por tintim. Nós vamos falar também sobre Koné, tem uma notícia importante. Vamos falar também da partida contra o Júnior Barranquilla e do Barbosa, que chegou hoje ao Palmeiras para fazer exames, conhecer a estrutura e etc, conhecer os companheiros. Vamos falar de tudo isso aí, tá bom? Vamos lá, então se esse possível banho de água fria pode acontecer pelo Danilo, e eu vou te explicar o porquê que é um possível banho, a gente também tem notícia positiva para falar, tá? A gente tem muita coisa interessante do mercado da bola. Então vamos lá, sobre o Danilo ainda, com base em tudo isso que eu expliquei para vocês, tem coisa ainda que vai influenciar essa decisão. Vamos lá. O Danilo de fato vai ser exposto na Copa do Mundo e isso vai valorizar o ativo, né? Vai valorizar o seu passe. Mas tem coisa que a gente precisa pontuar que é importante, que é o seguinte: ele optou por não chegar ao 12º jogo no Brasileirão para ficar disponível para o mercado nacional. E sabemos que no mercado nacional o único clube que tem condição de trazer o Danilo é o Palmeiras. Ok. Por mais que pintem agora propostas da Europa, vocês não acham que essas propostas já estavam na mão do Danilo antes? Vocês não acham que ele já tinha essa expectativa antes? Então por que ele optou por não completar o 12º jogo? Vamos falar a verdade do que pode estar acontecendo aqui? A grande realidade é que quando você tem um ativo, seja ele qual for em qualquer mercado, em escassez ou com alta demanda, a tendência é que o preço suba. Então, no meu entender, é óbvio, o Botafogo vai usar de todos os artifícios. E o Flamengo vai fazer um movimento também, tá? O movimento que o Flamengo vai fazer é o seguinte: o Flamengo vai botar na mesa valores, sabendo que não vai ter chance, só para que o Palmeiras suba a pedida e você descapitalize o seu adversário. Essa é uma estratégia de mercado muito antiga e com certeza pode acontecer. Palmeiras tem que estar com a mente fria para entrar nessa negociação e fechar o Danilo de uma vez por todas, e isso pode acontecer sim. Eu me lembro que quando eu estava defendendo a bandeira do John Arias aqui, eu expliquei a negociação como poderia rolar, teve gente que falou que a gente estava viajando, e no final das contas essas mesmas pessoas voltaram aqui no canal para falar que estava realmente acontecendo tudo isso. Legal, né? A gente não quer receber esse tipo de comentário de volta, a ideia não é essa, a ideia é trazer informação para vocês. Aliás, hoje não tem mural de comentários, tá? Mas se você quiser se inscrever como membro aqui do canal, aqui no YouTube, clica aqui no botão virar membro, você vai me ajudar demais a continuar trazendo esse trabalho para vocês e principalmente nos dias de mural de comentários nós vamos ler o comentário de todos os membros aqui, é o meu compromisso com vocês e uma forma de vocês ajudarem também um canal independente por um valor bem pequenininho, R$ 4,50, R$ 2,90, dependendo se você é Android ou iOS, né? E fortalecer o nosso trabalho. Bom, sobre o Nino, tá? Informação importante também. Ao que tudo indica, o Palmeiras de fato vai fazer um movimento agressivo pelo Nino e eu fiquei meio sem entender, porque o Barbosa chegou hoje, já vamos falar dele. Koné vai jogar contra a Chapecoense, inclusive, também já vamos falar dele. O que o Palmeiras está mirando o Nino, né? Na minha opinião, o Anderson Barros vai acabar dando os 2 passinhos atrás, vai retornar e o Palmeiras vai acabar não fechando com o Nino. Essa é a minha opinião, não é um fato, tá? Mas as informações que saíram hoje é de que, de fato, o Palmeiras caminha para contratar o Nino. Já tenho a minha opinião dita e exposta aí para vocês, vocês já conhecem.
A respeito da situação do Fabinho, tá? Então se o Danilo não vier, o alvo vai ser o Fabinho. E o Palmeiras trabalha para colocar uma proposta agressiva, caso não consiga trazer o Danilo, porque o Fabinho viria de graça. O Palmeiras teria que ajustar luvas, etc. Eu vou ser sincero com vocês, para mim jogador que vem pro Palmeiras tem que querer estar aqui, ponto. Então quando o Fabinho foi sondado, tal, parece que ele fez um pouquinho de doce, né? Não sabíamos ali se de fato ele queria vestir a camisa do Palmeiras, então acho que essa situação tem que ser bem desenhada. O alvo é o Danilo. Vai trazer? Investe forte, pesado. Não vai trazer? Já chega no Fabinho e já alinha. Porque muitos clubes no Brasil e na Europa, né, nos Estados Unidos, vão querer o Fabinho. Pra mim é um baita de um jogador. Sobre o Gabriel Jesus, surgiu uma informação hoje que me deixou bem chateado, tá? E aí é aquilo que eu tô falando. O jogador fala sempre que quer voltar pro Palmeiras, que tem um carinho pelo Palmeiras, que pensa no Palmeiras todos os dias. A oportunidade dele vir era agora. E parece que hoje foi definido lá, né, que ele não vai sair da Europa, que ele quer, ele pretende, né, permanecer lá na Europa. E pra mim, cara, pra mim é assim, ó, eu tenho uma forma de pensar muito objetiva nesse aspecto, né? Se o cara não quer vir, esquece. Mas também não vai voltar com 37 anos para ficar no departamento médico aqui, né? Então é bem objetivo. Tá em idade produtiva ainda, tem condição de agregar o clube, agregar o elenco. Poxa, que o Palmeiras faça um movimento agora e traga o jogador. Agora, se não quer, obrigado, não tem problema nenhum. Sobe o Heitor, dá minutos ao garoto, vende ele por 200 milhões de reais, porque ele vale isso, e traz um jogador ali para repor. Essa é a minha opinião, que não vale de absolutamente nada. Eu quero saber a sua. Qual é a sua opinião a respeito do caso Gabriel Jesus? Se ele não vier agora, corta? Ou de repente faz sentido mantê-lo aqui no elenco? Deixa sua opinião nos comentários. Sobre Vitinho e Alex Telles, os laterais do Botafogo. Para esse ano, chance zero, tá? Tá apurado isso já. Agora, o Palmeiras tem interesse nos dois jogadores para o ano que vem. Já tem 12 jogos, não podem jogar o Brasileirão. Eu acho que faz sentido, tá? Pelo menos o Vitinho. Eu acompanhei de perto alguns jogos dele, realmente é um jogador muito técnico, encaixaria muito bem nesse time do Palmeiras. Agora, é pro ano que vem. Não dá para gastar 20, 30, 40 milhões de reais em jogadores que não vão jogar. Somente Libertadores, Copa do Brasil ali. Não faz sentido na minha visão, tá bom? Mas o Palmeiras pode fazer um movimento, vale o mesmo pro Bernabei, tá? Bernabei do Internacional também não vem, se vier vai ser um movimento pro ano que vem. Muita grana envolvida, então o Palmeiras vai devagarzinho nisso aí. Essa é a informação oficial. Sobre a saída de Alan, cara, pode acontecer. Muita gente perguntando, então a gente já tá dando a informação aqui, pode acontecer, tá? Palmeiras trabalha nos bastidores para ter uma venda na casa de 40 milhões de euros, mas se não contratar alguém antes, pode ter certeza do que eu tô falando, o Palmeiras vai cair muito de rendimento. Até porque, cara, é bem objetivo, né? O Alan é um jogador de muita qualidade. E se ele sair do Palmeiras agora, o Palmeiras não vai ter alguém à disposição para repor essa posição. O John Arias pode jogar ali na direita? Pode, mas ele tá chegando agora. Não dá para querer cobrar também que o cara jogue, poxa, o fino da bola, né? Sei lá, eu não venderia o Alan agora. O mesmo vale pro Flaco Lopes. O Flaco também está sendo sondado pelo Atlético de Madrid, numa tratativa que beira os 40 milhões de euros também, eu não venderia. Você quer saber como que eu resolveria esse problema da capitalização que o Palmeiras tem que fazer agora? Porque tem que garantir de fato a venda dos jogadores ali para poder trazer novas peças e principalmente para poder também oxigenar o elenco, né? Pois é, eu faria o seguinte, eu venderia o Eduardo Conceição, que é inevitável, tá? Eu faria um movimento até contrário, ofereceria o garoto para o Real Madrid, para esses clubes, por 300, 350 milhões para já fechar e acabou, tá? E eu faria um movimento muito agressivo pelo Eric Belé, pelo Giai, pelo Kelvin, por todos esses jogadores que estão meio que, entre aspas, no refúgio, sabe? Faria um movimento agressivo tentando vendê-los de maneira rápida, até para que o Palmeiras capitalize, né? Eu sei, não é o melhor dos caminhos, mas essa é a forma da gente não cometer o erro da temporada passada. Na temporada passada vendemos jogadores importantes do time titular. Estevão, Richard Rios, e aí qual foi o reflexo? Uma queda no Brasileirão brusca, né? E esse movimento custou o título brasileiro. E muito provavelmente também o da Libertadores, porque o Palmeiras perdeu aqueles jogadores que eram um desafogo. Quando a partida estava difícil, a bola ia para o Estevão e ele resolvia. Agora a gente não tem esse cenário mais. O Alan, para mim, e o Flaco Lopes, são os dois jogadores que estão resolvendo para o Palmeiras, uma vez que o Vitor Roque ainda está lesionado. E sem esses jogadores vai ficar difícil. Povo maravilhoso!
Barbosa chegou hoje ao Palmeiras, tá? Conheceu a estrutura do clube, aliás, que estrutura? A estrutura do maior clube do Brasil, né? Conheceu companheiros, deu uma rodada ali, fez o tour, né, que a gente chama, do jogador que tá chegando. E a primeira pergunta que me vem à mente para você responder é a seguinte: vem aí um time com 3 zagueiros? Pode acontecer? Pois é, Palmeiras pode trabalhar sim um time com 3 zagueiros com a chegada do Barbosa, ele vem pós-Copa do Mundo. E eu estou no hype, não vou mentir pra vocês. Gosto do jogador, acho que ele é uma solução técnica pra zaga, forte, experiente, vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar, baita jogador. Pergunta que fica é: Bruno Fux, Koné, Benedetti, Murilo, Gustavo Gomes, Barbosa, Thiago Baroni. 7 zagueiros em condição de titularidade, eu sei, os da base com menos condição, mas 7 zagueiros, não vai dar pra ficar todo mundo. Será que o Palmeiras pretende negociar de fato o Bruno Fux com o Leicester da Inglaterra? Não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte: para algumas partidas faz sentido que o Palmeiras amplie as linhas, né, alargue as linhas ofensivas, jogando com 3 zagueiros, onde os nossos meio-campistas vão lateralizar, né? Então os nossos volantes lateralizam para marcar e o nosso meia de ligação faz o box to box, vai até a caixa adversária e retorna, fazendo um jogo de contato ali um pouquinho mais perto com os zagueiros, com os atacantes, pode fazer sentido. Depende do adversário, depende da condição e do momento. Que Barbosa seja muito bem-vindo ao maior do Brasil e que faça história com essa camisa que já viu tantos títulos e tantos jogadores, não é verdade? E falando ainda sobre o Koné, temos que pontuar, é importante. Koné deve ganhar seus primeiros minutos no time profissional do Palmeiras na partida contra a Chapecoense. Aliás, o Palmeiras deve vir com um mistão mais pra frente, né? E o Koné me agrada demais. Para um zagueiro ganhar prêmios como o melhor jogador de algumas competições no Sub-17, Sub-20, é porque o menino realmente é diferente. Forte, rápido, bom no jogo aéreo, jogador de contenção e bom de grupo. Um guerreiro em campo que pode sim acabar virando o ídolo do Palmeiras. E eu lembro a vocês, tá? Já teve proposta na mesa de Barcelona, de Arsenal e vão chegar novas ofertas. Cabe ao Palmeiras garantir que o garoto fique no elenco. E se for para vender, que seja vendido por uma cifra milionária. Assim como foi o Vitor Reis. Aliás, falando em Vitor Reis, hein? Ele é o futuro da seleção brasileira. O Palmeiras produz uma gama de atacantes, zagueiros, laterais, volantes excepcional na base. Esse sistema de mais-valia e essa metodologia toda implantada pelo JP Sampaio é o que fez o Palmeiras conseguir uma mina de ouro. Muito dinheiro e, mais do que isso, sustentável. Porque à medida que você vende o Estevão, nasce um Eduardo Conceição. Depois do Eduardo Conceição, nasce um Nicolas e nasce um... E sempre teremos jogadores. O Palmeiras está se tornando um celeiro de jogadores. Mais importante do que tudo isso, hoje é a 4ª equipe que mais ganha dinheiro com a venda de jogadores da base. O futuro do futebol brasileiro, hoje a gente pode afirmar, passa pelo Palmeiras. E falando em futuro, o Palmeiras enfrenta nessa quinta-feira às 7 horas da noite no Allianz Parque o Júnior Barranquilla na partida que pode definir a classificação ou eliminação do Verdão na Copa Libertadores. E eu fiquei pensando muito nesse jogo. E eu preciso trazer uma opinião para vocês. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Palmeiras não entre de salto alto após essa vitória em cima do Flamengo por 3-0, tá? Essa partida contra o Júnior Barranquilla, ela não vai ser fácil, mas tecnicamente o clube dos caras deixa muito a desejar e o Palmeiras tem condição de passar o trator por cima do Barranquilla. Agora, não dá para entrar de salto alto. Primeiros 20 minutos tem que morder lá em cima, subir as linhas de marcação e marcar forte. De maneira objetiva, o Palmeiras precisa marcar um gol nos primeiros 30 minutos de jogo. E depois não adianta fechar a casinha, tem que continuar pressionando. O time dos caras não tem saída de bola, o que eles vão fazer? Isolar. Quando isolar, o Palmeiras pega a bola, triangula e chega no gol. É nisso que eu acredito. Meu povo maravilhoso, você que chegou até aqui, você já sabe o que eu vou te pedir. Dá essa força. Deixa um comentário aqui pra mim e diz o seguinte: olha, eu cheguei até aqui, Henrique. Eu gosto do canal Palmeiras 90+. Eu gostei do vídeo sem a edição. Eu não gostei. Prefiro que seja só com edição. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu tempo para fazer essa edição, justamente por conta dessa agenda que eu falei que aumentou, né? A gente teve alguns eventos, hoje não conseguiu. Entretanto, eu tô aqui
mesmo cansado, entregando o melhor que eu posso para vocês, como eu prometi, tá bom? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que está aqui me ouvindo até esse momento, dizer que esse foi o mês em que o canal Palmeiras 90 mais fez visualizações na história do canal. Importante, tá? O mês de junho é um mês importante para o canal e vem novidade aí. Principalmente porque a gente completa 1 ano de vida. E se você me perguntasse para o Henrique de 1 ano atrás, se você acreditava que, poxa, em 1 ano a gente ia conseguir fazer o número de visualizações, que foi 7, 10 milhões de visualizações já, 30 mil inscritos, o número de, sabe, tudo que a gente está conseguindo, eu diria que você é louco, que não seria possível. Eu tirei esse sonho da gaveta realmente como uma esperança. E a cada dia a mais, vocês me provam que sim, é possível continuar sonhando e que sim, você pode conquistar e conseguir os seus objetivos com um trabalho honesto e diário. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço para vocês, avante palestra, fui!